Senhor, te agradeço por mais essa oportunidade, Senhor, de poder estar levando da Tua palavra, Deus. Obrigado, Senhor, por o Senhor ter me dado a palavra, Pai. Senhor, porque o Senhor falou comigo, Pai. Essa palavra é para mim, Senhor. Servir para meus irmãos, que os irmãos tomem posse em nome de Jesus. Porque a palavra é do Senhor. E eu te agradeço, Pai. Me usa na autoridade do Teu Espírito Santo, Deus. Que eu venha, Senhor, ter tremor e temor de Ti, Pai, para levar a Tua santa palavra. E obrigado, Senhor, por o Senhor ter falado comigo, Pai. E eu peço, Senhor, a ajuda do Teu Espírito Santo para que eu venha ser um canal de bênção sobre a igreja. Porque a igreja é do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui nós temos que subir nesse altar para falar a verdade. Eu estou muito feliz com Deus porque quando o irmão chegou em mim e falou se eu queria trazer a palavra na terça-feira, eu falei amém. E eu estava pensando numa palavra e eu lembrei da passagem de Jonas. É uma palavra muito conhecida. Eu já até falei algo sobre essa palavra. Já ouvi algumas vezes sobre Jonas. Mas eu pensei nessa palavra e eu falo, irmãos, eu estou aqui no altar do Senhor e o Senhor sabe, Ele sonda o meu coração. E ontem eu estava em casa com essa Bíblia, que é da Gleice, que eu dei de presente para ela. Quando eu abri a palavra perante a Jesus, eu estou aqui na casa do Senhor, Ele é testemunha. Eu abri e caiu em Jonas 3 e eu tinha pensado nessa palavra à tarde. E eu comecei a ler. E a palavra de Deus diz que a palavra de Deus se renova a cada dia. Cada um prega de uma forma diferente. E Deus falou comigo de uma forma diferente nessa palavra. Então eu sempre digo, né, eu sempre ouvi de pregadores falando que a palavra fala primeiro com o pregador, né? E se servir para algum dos irmãos, toma posse. E seja um ouvinte praticante da palavra de Deus, porque a palavra veio para nos exortar, nos corrigir. Aquilo que Deus manda, a palavra é dele. Tanto para nos corrigir, quanto para nos abençoar. Amém, irmãos? Amém. E a palavra está em Jonas. Amém? Eu vou começar lendo aqui, Jonas 1. Que é a vocação de Jonas e sua fuga e seu castigo. Amém, irmãos? Vou começar a ler aqui a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama com ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dela, para ir com eles para Tarsis, e diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se o mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e chamavam cada um ao seu Deus. Aqui Deus com letra minúscula. E lançavam no mar as fazendas que estavam no navio para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao lugar do porão e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e lhe disse: que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim, Deus, aqui com letra maiúscula, irmãos, é o Deus de Jonas, que é o nosso Deus, se lembre de nós, para que não pereçamos. Então dizia um ao seu companheiro: vinde e lancemos sorte para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançando sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos tu agora
Por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele disse-lhes: Eu sou hebreu, e temo ao Senhor Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disse: Por que fizeste tu isso? Pois subiam os homens que fugiam de diante do Senhor, porque lhe tinham declarado. E disseram-lhe: Que te faremos nós, para que teu mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossa cada vez mais. E ele disse: Levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia abravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram-lhe: Ah, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós o sangue inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar e sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Irmãos, eu até aqui li o primeiro versículo, o versículo do 1 até o 17. E que eu entendi nessa passagem, que Deus mandou a primeira palavra para Jonas, que ele disse: E veio a palavra a Jonas, filho de Amitai: Levanta-te, vai à cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Aqui o Senhor via que esse povo de Nínive era um povo muito mau, né? O Senhor estava muito chateado com aquele povo, né? Se os irmãos puderem ler, que eu vou dar uma pulada para o versículo 3, porque aqui no versículo 2 fala do tempo que ele ficou dentro do peixe, né? Mas o Senhor me mandou até o versículo 3, né? E o que me chamou a atenção aqui nesse versículo 1 é que aqui também houve uma conversão do povo, né? No versículo 1, no versículo 16, que aqui ele fala: Temeram, pois, este homem ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Porque lá atrás, irmãos, se vocês prestarem atenção, eles fizeram voto a deuses, porque estava falando Deus com letra minúscula. E aqui já está falando que ele fez voto ao Senhor com letra maiúscula. Então aqui nós podemos ver que já houve uma conversão daqueles marinheiros, porque eles viram a grandeza do Deus de Jonas, que era o Deus dos hebreus, que é o nosso Deus. Então aqui o Senhor que eu entendi nessa passagem, que o Senhor já trabalhou na vida daqueles marinheiros também. E eu creio que por essa passagem aqui, eles se converteram ao Senhor, porque ali eles viram o Deus que Jonas servia, que é o Deus dos céus e da terra, como Jonas disse. É o Deus que fez o mar, que fez o vento, que é o mesmo Deus que nós estamos aqui adorando Ele. E essa passagem me chamou muito a atenção também. Quando os marinheiros fizeram voto ao Senhor, eu creio que ali todos
se converteram a esse Deus Todo-Poderoso. Amém, irmãos? E eu vou estar pulando para Jonas 3. E o título é: Jonas prega em Nínive o arrependimento dos ninivitas. Amém, irmãos? Eu vou começar a ler aqui os versículos. Amém? E vou lá. Vou começar, irmãos, em nome de Jesus. E veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo. Podemos prestar atenção que o Senhor falou pela segunda vez com ele, né, irmãos? Que foi no 1 e no 3, no versículo 3. Né? E ali Jonas obedeceu. E ali Jonas levou a palavra. Eu vou começar a ler no versículo 2. Aqui Deus falando para Jonas: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Podemos perceber, irmãos, que aqui foi a palavra que Deus mandou Jonas falar. Foi uma palavra bem curta, né? O Senhor falou somente essa palavra. Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ali Deus estava falando que ia mandar uma correção para aquele povo. Amém, irmãos? E ali, eu vou continuar aqui no versículo 5, né? Jonas 3, versículo 5. E os homens de Nínive creram em Deus e proclamavam um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Porque esta palavra chegou ao rei de Nínive, e levantou-se do seu trono e tirou de si suas vestes e cobriu de pano de saco e assentou-se sobre cinzas. E fez uma proclamação que se divulgou em Nínive por mandado do rei e dos seus grandes, dizendo: nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem coisa alguma, nem se lhe dê pasto, nem bebam água. Mas os homens e os animais estarão cobertos de pano de saco e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará Deus e arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não perecemos. E Deus viu as obras deles e se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Amém, irmãos? Podemos ver que aqui, quando Jonas começou a pregar o que Deus mandou, ali o rei daquela cidade creu no Deus, porque aqui está Deus com letra maiúscula. E ali eles temeram e se prostraram a Deus, se arrependeram do seu mau caminho. E ali o Senhor deu decreto de livramento para aquele povo, porque houve arrependimento. Deus viu o coração daquele povo e Deus ali não fez o mal contra aquele povo que estava por vir, por causa da maldade do coração que eles tinham, porque eu creio que ali naquela cidade havia muita idolatria, havia muita coisa errada que desagradava a Deus.
Então ali eles creram na pregação de Jonas e se arrependeram do seu mau caminho. Amém, irmãos? E eu vou estar continuando no versículo 4. Amém? E o título é O descontentamento de Jonas e a resposta do Senhor. Amém? Vamos lá no versículo 4. Mas desgostou-se Jonas extremamente disso e ficou todo ressentido. E orou ao Senhor e disse: ó Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me preveni, fugindo para Tarsis. Pois ainda que és Deus piedoso e misericordioso, longânimo e grande em benignidade, e que te arrependes do mal, peço-te, pois, ó Senhor, tira-me a minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável esse teu ressentimento? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da cidade, e ali fez cabana e se assentou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. E fez o Senhor Deus nascer uma boboeira que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de livrar do seu enfado. E Jonas se alegrou em extremo por causa da baboeira. Mas Deus enviou um bicho no dia seguinte, e ao subir a alva, o qual feriu a baboeira, e esta se secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento calmoso do oriente, e o sol feriu a cabeça de Jonas, e ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo: melhor é morrer do que viver. Então disse Deus a Jonas: é acaso razoável que assim te enfades por causa da baboeira? E te disse: é justo que me enfade a ponto de desejar a morte? E disse o Senhor: tiveste compaixão da baboeira, no qual não trabalhaste, nem fizeste crescer, que em uma noite nasceu e em uma noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120.000 homens, e não sabe discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais? Amém, irmãos? E até aqui a palavra. Amém. O Senhor falou muito comigo nessa palavra. E a palavra que o Senhor tem falado comigo, irmãos, é de amar o próximo. O Senhor tem falado muito comigo. Porque em algumas situações eu me deixo levar por mágoas. E às vezes eu já orei aqui nessa igreja, liberando perdão por situações. Eu tenho minha esposa que está congregando lá no Pastor Paulo, e às vezes me vem uma revolta, e o Senhor não está se agradando de mim por essa revolta. Porque o que está faltando em mim, irmãos, ontem aqui no culto de oração, eu orei pelo ministério do Pastor Paulo. Porque a palavra de Deus diz que nós temos que amar o nosso próximo como a ti mesmo. E nós já falamos muito nessa igreja que tudo aqui foi permissão de Deus, né? Eu estou falando aqui de mim. E se foi permissão de Deus, por que às vezes eu fico magoado? E às vezes eu sei, irmãos, que Deus não está fazendo algo na minha vida porque eu ainda estou com mágoa no meu coração. Porque ontem aqui no culto de oração, Deus falou muito comigo.
E eu orei por aquele ministério. Porque ali naquele ministério, irmãos, é pregada a palavra de Deus. A palavra não é do pastor Paulo. E ali tem vidas que o Senhor quer salvar através da palavra que é de Deus. Porque seja onde for, meu irmão, a gente já ouviu falar de muitas igrejas que faz isso, que faz aquilo. Mas ali tem pessoas sendo curadas, ali tem pessoas sendo libertas, porque a palavra é de Deus. Tem uma passagem na Bíblia que fala que ali quando os discípulos falaram que Senhor, estão ali curando em seu nome, eles foram querer questionar o Senhor. O Senhor não mandou que eles parassem, porque a palavra é do Senhor. Ali aquele romano estava expulsando o demônio em nome de Jesus. E quando a obra está feita em nome de Jesus, o Senhor quer que prossiga. E quando a obra do Senhor estiver na nossa vida, Ele quer a gente com o coração limpo. Ele quer a gente amando o nosso próximo, irmãos. Se a gente não amar, o Senhor não vai nos usar. Porque o Senhor tem falado isso comigo. Eu estou falando nós, porque eu estou falando aqui para mim. E se servir para os irmãos, que os irmãos tomem posse. Se não tiver servindo para os irmãos, que aqui estão em poucas pessoas, que os irmãos ponham de lado, porque cada um sabe do coração de cada um. Eu sei que eu estou falando aqui hoje porque o meu coração ainda tem mágoa. Porque às vezes ainda eu fico nervoso com a Gleice. E eu não tenho que ficar nervoso com a Gleice. Eu tenho que apenas dobrar o meu joelho e orar. E agradecer por ela estar ouvindo a palavra de Deus. Eu sei que quando eu estiver com meu coração limpo, o Senhor vai incomodar ela e vai trazer. Porque não é conforme o meu jeito. É conforme o jeito do Senhor. Conforme quando Deus vê que meu coração está limpo, orando. Porque a Bíblia fala que a gente temos que orar por aqueles que nos magoaram, né? Porque a Bíblia fala, se nós tomarmos um tapa na cara, a gente temos que dar o outro. E aqui, irmãos, a gente fala que a obra é de Deus, né? E eu também lembrei daquela passagem de Estevão. Ontem eu estava aqui na oração, me veio aquela passagem de Estevão. Uma vez eu li essa palavra. Eu vou até estar lendo essa palavra, que hoje eu procurei essa palavra. Amém, irmãos? E está em Atos dos Apóstolos. Amém? Atos está lá no final. Não, está... Atos está antes aqui. Atos dos Apóstolos. Está em Atos 9. Atos 9, está lá no final. Está em Atos 7. Desculpa, irmãos. Em Atos 7. Versículo 58. Eu vou ler essa passagem aqui, irmãos, porque tem tudo a ver com o que eu preguei e comigo. Porque aqui nessa palavra que eu vou começar a ler, vocês, irmãos, vão entender em Atos 7, 58. Expulsando-o da cidade, apedrejavam, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram, não, irmãos, é aqui no 59, 7:59. E apedrejaram a Estevão, que em vocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se em joelhos, clamou com grande voz, Senhor, não lhe imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Amém, irmãos? Amém. Aqui quando Estevão estava sendo apedrejado, ele olhou para o Pai e falou para o Senhor não impor esse pecado contra eles. Porque ali também o que me chamou muito a atenção foi que Estevão, quando estava vendo o céu aberto, quando estava sendo apedrejado, Estevão viu o céu aberto, irmãos.
E Jesus também, quando estava sendo crucificado, Jesus viu o céu aberto. Ele viu aquela pomba, né? Jesus ali, ele tinha declarado para o Pai perdoar eles, que eles não sabiam o que estavam fazendo. E assim, meu irmão, nós somos seres humanos e somos falhos mesmo. Nós temos que olhar para Jesus. Porque se a gente olhar para a gente que é ser humano, falando de mim, irmãos, nós não subiríamos nem nesse altar. Porque a palavra do Senhor que é pregada. E nós temos que olhar para a palavra de Deus. E o que o Senhor tem falado comigo, eu quero estar aqui no altar do Senhor, pedindo perdão para o Senhor, por eu ter mágoa no meu coração. Porque eu já orei falando que eu não tenho mágoa. Mas algumas vezes eu me pego bronqueado com a Gleice. Então se eu estou bronqueado com a Gleice, é porque eu ainda tenho mágoa. Então eu peço ao Senhor aqui nesse altar, e que os irmãos estejam orando por mim. Porque aqui nesse altar eu vou pedir perdão para o Senhor. E peço a ajuda do Espírito Santo, que Ele venha tirar toda a mágoa do meu coração. Porque enquanto eu tiver mágoa no meu coração, o Senhor não vai me usar. Porque eu sei, porque o Senhor não habita em templo sujo. Se eu tiver mágoa, Ele não vai me usar em cura. Não vai me usar na palavra. Porque o Senhor quer um coração limpo. Ele quer que eu ame os irmãos que saíram daqui. Ele quer que eu ame o pastor Paulo. Porque o pastor Paulo prega a palavra do Senhor, que não é dele. E ali o nome do Senhor é glorificado, irmãos. Porque, irmãos, às vezes, eu vou falar algo para os irmãos aqui. Eu ouvi uma situação de um irmão que estava passando uma situação, né, não vou estar citando o nome aqui, né, lá da igreja, que estava entrando em falência. Eu, como cristão, eu tenho que estar orando por esse irmão, para que o Senhor venha levantar ele. Porque é isso que o Senhor quer. A Bíblia fala que nós temos que orarmos por aquele que nos afrontou, porque por aquele que está caído. Então é todos, irmão. Deus não faz acepção de pessoas. Porque o Senhor, Estevão aqui deu o exemplo. É o que eu venho trazer em Estevão. Estevão aqui, sendo apedrejado, ele olhou para os céus e disse para o Senhor não amaldiçoar eles. E ali estava um grande homem de Deus que era Saulo, que depois virou um grande pregador. Eu creio, irmão, se ali Estevão tivesse olhado para o céu e lançado maldição contra aquele povo, Estevão não tinha ido para a glória de Deus. Ele não tinha visto o céu aberto, irmão Tiago. Não tinha visto, irmão. Porque Deus é amor. E eu peço ao Senhor aqui nesse altar, em nome de Jesus, que o Espírito Santo venha me ajudar a liberar perdão. Perdão. Porque o Senhor me colocou nesse lugar. Não foi porque eu tinha ouvido nada do que tinha acontecido nessa igreja. O Senhor deixou eu aqui para mim ser um canal de bênção. Aleluia. Mas a Bíblia fala que o coração fala, que a boca está cheio. E eu ouvi coisas que foram até verdade, irmãos. Mas a Bíblia fala que nós temos que amar, que nós temos que perdoar. E aquele que não conseguir perdoar, peça ao Senhor, que o Senhor venha curar as feridas, que a gente venha se dobrar, irmãos, porque a gente tem que subir nesse altar para falar do amor de Deus. E temos que estar aqui, irmãos, em culto de oração, orando por esses irmãos que saíram daqui. Porque só assim o Senhor vai nos usar, irmã Genice. Eu falo para mim, só assim o Senhor vai nos abençoar. E que nós possamos encontrar os irmãos, se bater de frente na rua, ir lá e dar um abraço, seja quem for. Que seja o pastor Paulo, que seja o Du, que seja a Aline, que seja quem for dos irmãos. Porque eu já tive uma divergência aqui com a irmã Elizabeth num culto de oração. E ali eu encontrei ela lá na Vila das Mercy. E ali eu abracei a irmã, falei para ela que eu amo em Cristo. Não tive mágoa dela, mas o Senhor preparou a hora de eu encontrar com ela. E ali eu abracei a irmã e falei para ela que eu amava em Cristo. E ali foi quebrado barreiras no mundo espiritual. E nós temos que quebrar essas barreiras. Eu falo, nossa, irmão, cada um sabe de si. Eu estou falando de mim, eu tenho que quebrar essa barreira. Eu tenho que liberar esse perdão. E eu peço a ajuda do Espírito Santo, que os irmãos estejam orando por mim,
porque eu vi que eu não tinha ainda liberado perdão quando eu fico chateado com a Gleice. Porque a Gleice está indo lá ouvir a palavra de Deus, a palavra não é do pastor Paulo. Lá é pregado a Bíblia, como ele pregou neste lugar. E aqui nós recebemos bênçãos do Senhor, porque a palavra é de Deus. Porque também o Senhor falou na sua palavra que muitos falariam em meu nome, muitos profetizariam em meu nome. Mas quando chegar aquele grande dia, ele falou: aparta-te de mim. E nós temos que pedir a misericórdia de Deus sobre a vida dos nossos irmãos, sobre as nossas vidas. Porque a misericórdia de Deus, irmão, a Bíblia diz que dura para sempre. E nós temos que orar para que aqueles que erraram venham se arrepender. Venham se arrepender, porque cada um vai prestar conta por si. Quem errou, sabe o que errou. Porque a Bíblia fala, eu me lembrei dessa palavra agora, que a nossa justiça é trapo de imundície. Então temos que ficar quieto e sempre apresentar os irmãos em oração. É o que o Senhor colocou no meu coração, que eu tenho que orar, porque quanto mais eu oro, mais eu me curo. A gente não fala quanto mais a gente ora, mais a gente vai sim chegando a Deus. Então a gente, se for algo, eu peço aqui para o Senhor que tire do meu coração. Eu estou aqui, Senhor, no teu altar, Pai. Tira do meu coração toda a mágoa, Pai. E se eu tiver a oportunidade de encontrar com qual seu irmão que foi, né? Eu venho abraçar e venha pedir perdão, mesmo não sabendo de algo, porque eu já vivi algo num relacionamento meu que eu pedi perdão para essa pessoa, mesmo eu não estando errado, mas errado em algumas partes. Eu ouvi uma palavra sobre perdão, veio ela no meu espírito. Ontem aqui na oração me veio no meu espírito de orar pelo ministério dos irmãos lá, e eu orei e me senti leve, irmão. Me senti leve, porque quando eu tiver, eu tenho que falar de mim, cada um sabe por si. Quando eu tiver verdadeiramente curado, sem ferida, sem mágoa, o Senhor vai entrar. E aonde eu abrir a minha boca em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor vai acontecer, meu irmão, para a honra e glória dele. E quando vier alguém, a gente vai abraçar, vai amar, vai pedir perdão. E quando a gente encontrar na rua, a gente vai atravessar a rua para correr, para abraçar. A gente não vai ter que virar, fingir que não viu, não. Porque o Senhor, a Bíblia fala que os olhos do Senhor estão em toda parte. Porque se a gente vê e virar, é porque a gente não perdoou. Não, me perdoa de novo, Senhor, porque eu não perdoei. Entendeu, irmão? Tem que falar de mim. A gente fala, é uma mania. Mas eu estou pedindo isso para o Senhor. Peço que os irmãos orem por mim, né? Porque eu vi que eu ainda não estou completamente curado dessa ferida, porque eu tenho ficado chateado com a minha esposa, e eu não tenho que ficar chateado com ela, porque ela está indo numa igreja, ouvindo a palavra que é de Deus, e eu sei, quando eu estiver curado, o Senhor vai trazer ela. Não vai ter como. O Senhor vai trazer. E é isso que eu tenho para falar para os irmãos. Essa palavra falou comigo. Aqui Jonas não amou aquele povo. E aqui na Baboeira, o que o Senhor disse? Se você amou a Baboeira e não amou o povo, Deus falou muito comigo aqui nessa palavra. Então eu tenho que amar aquele povo que saíram daqui. Porque eu vi que eu não estou curado. Mas peço oração para os irmãos. Mais uma vez eu repito, né? E eu também vou estar orando. Eu já pedi perdão para o Senhor, mas às vezes nas minhas atitudes eu vejo que eu não liberei. Quando eu abro a minha boca para falar algo que é contra, eu não liberei. Porque o Senhor tem falado comigo. E ontem, irmãos, quando eu abri essa palavra, eu pensei nela. Estou aqui no altar do Senhor. Senhor, som do coração. Eu abri e olhei para Jonas 3. Eu ia ministrar só o 3. Imagine-se. Mas o Senhor mandou eu ir lá no início e andar. Vim aqui quando Jonas fica triste, quando a baboeira morre, mas não teve compaixão daquele povo. Porque Deus, irmãos, Ele perdoa aquele que se arrepende. E a gente não sabe como
que as pessoas estão se arrependendo. A gente não sabe das orações das pessoas. E a gente tem que fazer a nossa parte. Orar pelos nossos irmãos que saíram daqui. Pelo pastor que saiu daqui. Todos os irmãos. Porque só assim o Senhor vai nos usar. Porque o Senhor não habita em templo sujo. E a sujeira está na mágoa. Se o Senhor está falando isso comigo, é porque eu estou precisando liberar perdão. Eu peço aqui para o Senhor, Pai, que o Senhor me ajude a liberar perdão, Pai. Porque sem Ti, Senhor, eu não posso. Porque eu sou falho, mas eu creio com a ajuda do Teu Espírito Santo, Pai. O Senhor vai me ajudar. E eu vou amar, Senhor. Eu vou amar ao ponto de ver e correr e abraçar como uma criança abraça o Teu Pai, Senhor. Quando vê Ele, eu creio que eu vou viver as bênçãos do Senhor. E o Senhor, irmãos, vai usar cada um que está aqui. Amém. Através do amor. Amém. Assim como Estevão era um pregador e pregava Cristo. E ali Paulo era um perseguidor e se tornou um pregador. Amém. Quando Paulo precisou passar pela prova, né, irmão? E que nós venhamos, nós temos um manual aqui. E Paulo teve que passar uma situação. Nós tendo o manual, nós temos que orar ao Senhor. Né? Desculpa estar falando nós, né? Não estou dando indireta para ninguém, é mania de falar. Porque cada um sabe de si. Cada um sabe o que liberou. Né? Eu sei que estou falando de mim, irmã Genice. Irmãos. Então é isso que eu tenho para falar para os irmãos. A palavra que hoje foi... Até os louvores falou, irmão. Até os louvores falou. Louvores falou que Deus ama. Ali o Senhor falou nos louvores, né? Falou pecador, pobre pecador. O irmão Tiago já estava louvando esse louvor aqui. Não. Que eu seja pobre pecador. Deus nos ama, mesmo com nossos pecados. E que eu venha me arrepender dos meus pecados. Eu peço a ajuda dos irmãos em oração e do Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu agradeço a minha oportunidade. Eu louvo a Deus por essa palavra que o Senhor falou comigo, me corrigiu. Porque eu sei que é só assim que o Senhor vai me usar. Porque o Senhor não habita em templo sujo. E não importa, irmãos. Eu vou fazer a minha parte. Eu vou fazer a minha parte. Se eu ver, eu vou ir abraçar. Se eu ser desprezado, eu vou estar muito feliz. Porque eu fiz aquilo que o Senhor mandou. E que o Senhor tem falado comigo, irmã Genice. Para me amar verdadeiramente. Porque foi tudo permissão de Deus. E o Senhor vai trazer na hora que eu estiver curado. Quando eu abrir a minha boca, as pessoas vão ver o Espírito Santo. Mas para isso, eu tenho que estar curado. E peço a ajuda dos irmãos que orem por mim. Amém? Amém. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a palavra, Senhor, de correção que o Senhor hoje me mandou, Pai. E que eu venha ser um ouvinte praticante da Tua palavra, Senhor. Senhor, eu me entrego nas Tuas mãos, Pai. Como um canal de bênção, Pai, porque o Senhor conhece o meu coração, Deus. O Senhor conhece o meu coração, Pai. Eu tenho temor e tremor de Ti. Mesmo em algumas vezes sendo falho, Pai. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, meu Deus, com a ajuda do Teu Espírito Santo, que eu venha ser, Pai, um varão perfeito na Tua presença, porque o Senhor disse na Tua palavra, Senhor, sede santos como eu sou santo. Eu estou buscando em Ti, Senhor, essa santidade, para que eu venha ser um canal de bênção para a honra e glória do Teu nome. Amém. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade e pelo Senhor ter falado comigo nessa palavra. Em nome de Jesus. Amém. E as palmas